Agora nós vamos falar um pouquinho de história, tá bom? Lá na página 62, Atenas. Então, Atenas foi uma das principais polis do mundo grego, né? Ela estava localizada na Grécia continental. Inicialmente, ela era governada pela aristocracia, mas devido à pressão popular, no início do século 6 a.C., Solon estabeleceu leis para abolir a escravidão por dívidas e limitar os poderes dos aristocratas, criando a Eclésia. Eclésia é uma assembleia popular da qual homens livres, filhos de pai e mães ateniense e com mais de 18 anos de idade podiam participar para discutir as questões da vida cotidiana na polis. Ela funcionava em conjunto com a Bule, um conselho composto de 4 centenas de pessoas que definia os temas que seriam discutidos e votados na Assembleia. A partir de então, desenvolveu-se uma forma de governo que permitia a participação de todos os cidadãos nas decisões políticas e administrativas da poli. No entanto, apesar da participação popular, apenas os mais ricos podiam ser eleitos governantes. Então, a gente está estudando isso daqui para vocês poderem perceber que toda parte da nossa Constituição, tá? Da cidadania que nós exercemos, vem da onde? Vem da Grécia, tá? Vem de Atenas. Então, a gente percebe o quê? Naquela época, quem votava era só homens maiores de 18, né? Mulheres não votavam. E para ser governante tinham que ser pessoas ricas, tá? E nessas assembleias eles discutiam as necessidades do local deles, né? O que eles precisavam estar fazendo, tá? Depois nós vemos aqui, que a polis ela inaugura uma forma de viver junto que prioriza a cidadania. Ou seja, o cuidado e a valorização da vida em comum. Então é o quê? Quando a gente percebe, a gente vê esse tipo de atitude, né, do governo resolver, ou de um rei resolver convidar as pessoas para debater em assembleia, a gente começa a perceber que a nossa vida acaba tendo valor para eles também, né? Quando um governo não se preocupa com a vida dos seus, aí a gente fica preocupado, né? Se levarmos em conta a poli como elemento balizador, a história dos gregos pode ser dividida, no grosso modo, em 2 grandes momentos nomeados por alguns autores, como na época da Grécia dos Palácios, né? Que no século 16 e 13 a.C., e da Grécia das cidades, a partir do século 8 a.C., até o domínio romano, tá? A passagem de um modo de vida que os palácios atuavam como centro político e gestor das atividades produtivas para uma forma política e econômica mais descentralizada, se faz lentamente a partir da desintegração do sistema palacial ocorrido por volta de 1200 a.C., na época da Grécia dos Palácios. Ela também é chamada de Idade do Bronze e foi neste período que desenvolveu as civilizações minoica, em Creta, e micênica, na Grécia balcânica, tá bom? Então, a gente está estudando aqui para a gente poder entender da onde veio essa parte de política, né, de cidadania para nós, tá? Para nós, eu digo, para o mundo, tá bom? Que foi a partir deles que a gente teve essa ideia, né? E a gente sabe que lá na Grécia a gente tinha vários pensadores e filósofos muito importantes, como Platão, Sócrates, né? E muitas histórias legais. Bom, na página 63,
Entre 509 e 507 a.C., Clístenes, outro aristocrata, eliminou a divisão da sociedade ateniense baseada na riqueza e estabeleceu a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, dando início à democracia em Atenas. A palavra grega democracia significa poder, kratos, do povo, demos, por isso, democracia. Questões que dizem respeito portanto, um regime político em que todos os cidadãos podem discutir e decidir as questões que dizem a respeito à vida da sua cidade, de seu estado ou de seu país. Aqui nós temos o que? Os vereadores. Eles que têm essa função, né, de ajudar o povo, tá? Para estar levando as questões das necessidades do povo para o nosso prefeito. Na democracia ateniense, porém, era considerados cidadãos apenas os homens maiores de 18 anos. Filhos de mãe e pai ateniense, as mulheres, os estrangeiros e os escravos não tinham direito à cidadania. Assim, apenas um grupo pequeno de pessoas tinha direito de opinar e decidir sobre o rumo da polis, né? Que é a cidade ali. Aí tem aqui umas perguntas para vocês estarem fazendo, tá bom? E aí, nós temos aqui um pouquinho sobre a cultura, sobre a religião, né? A arte, tá? Então, ó, a cultura grega, tá? Eu vou cortar esse vídeo porque senão ela vai ficar muito grande.